O conceito é lindo, comodidades, tudo perto da sua casa. Uma cidade em 15 minutos. Mas e aí? Dá pra gente fazer isso aqui no Brasil? Oiê! Eu sou a Danae Fernandes. Você tá no Giro da Mobilidade Urbana? E o conceito de cidade dos 15 minutos foi amplamente disseminado pelo professor Carlos Moreno nas últimas 2 décadas. E quem que nunca ouviu falar de uma cidade compacta, com o uso misto do solo, uma possibilidade de adensamento urbano, fazendo com que os nossos deslocamentos sejam mais curtos, propiciando uma cidade boa para o caminhar, para andar de bicicleta, e tudo isso é muito legal. Mas eu sempre senti um desconforto. Quando a gente pensa em locais que são altamente irrigados de infraestrutura, que têm acesso a mercadinho, a padaria, a floricultura, a gente começa a pensar em áreas ricas. O processo de urbanização do Brasil, ele não é necessariamente igual ao europeu. E nós produzimos unidades habitacionais num outro ritmo. Todo ano a Fundação João Pinheiro calcula lá o déficit habitacional do nosso país. E se você estudar a sua cidade, ou qualquer cidade do Brasil, você vai perceber que o número colocado ali no déficit, ele é mais ou menos semelhante ao número de imóveis vazios da sua cidade. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma característica de espalhamento das habitações, o que a gente chama de espraiamento. Em muitas cidades no Brasil a gente não gosta nem de verticalizar, a gente não gosta muito de adensamento. Existem discrepâncias aí culturais que quando a gente pensa em uma cidade muito densa, a gente pode até pensar que pode ter passado por um processo de favelização, né? Existem alguns tabus aí, veja lá em Jardins, em São Paulo, como aquela população, as pessoas que moram em Jardins não querem adensar Jardins de jeito nenhum, não é? Então, assim, a gente tem um processo de uso do solo que não é igual de Paris. E quando eu penso nesse conceito de cidade de 15 minutos, logo me vem à cabeça, tá, é muito legal. É o sonho de qualquer urbanista que gosta de mobilidade urbana. Não precisa se deslocar muito e resolve a sua vida a pé. Mas dá para colocar isso aqui no nosso país? E aí eu fui conversar com ninguém mais, ninguém menos do que o Jackson Magalhães, que ele é urbanista, especialista em mobilidade urbana, faz plano diretor, faz plano de mobilidade. Ele tem uma carreira super longa nessa área e recentemente ele fez um curso para se atualizar nesse tema de cidade de 15 minutos e fui logo perguntar para ele. E aí, Jackson, dá para a gente colocar isso aqui no Brasil? O conceito em si das cidades de 15 minutos às vezes leva a gente a um pensamento um pouco equivocado, onde a gente se prende ali muito na ideia dos 15 minutos, né? Só que o que está por trás, de fato, desse conceito, pelo menos é o meu entendimento hoje, é a ideia de aproximar as pessoas às oportunidades, enfim, aos itens de necessidade básica, serviços básicos, né? Como saúde, educação, lazer e até as oportunidades de emprego, por exemplo. Ele trouxe de exemplo o Plano Diretor de Belo Horizonte de 2019, as unidades de planejamento de Floripa e as subprefeituras de São Paulo. Ou seja, a gente já usa isso, só não estava chamando assim. O conceito que organiza tudo é o que o Carlos Moreno chama de cronourbanismo. A ideia de que a qualidade de vida urbana é inversamente proporcional ao tempo gasto em deslocamento. Quanto mais tempo você desperdiça se movendo pela cidade, menos cidade você de fato vive. 3 noções estruturam o conceito. O cronourbanismo, que é inserir o tempo como uma variável de planejamento urbano. A cronotopia, o mesmo lugar pode ser usado de formas diferentes em horas ou dias distintos. E topofilia, que é o apego afetivo ao lugar, que se constrói pela proximidade. Então, é muito mais do que ter tudo perto.
é uma proposta de reconectar pessoas com os seus territórios. Mas aí a pergunta avança no seguinte sentido: como é que a gente vai criar subcentralidades diante de uma expectativa de diminuição populacional no Brasil? A questão das subcentralidades, da ideia da cidade polinuclear, ela não necessariamente significa criação de novas centralidades, né? Por vezes, essas centralidades elas já acontecem de forma, digamos que natural. Então, seja uma feira, por exemplo, uma feira livre, ou uma rua de comércio, que tem ali aquela coisa ali do comércio de pequeno porte, comércio de bairro, que aquilo pode ser desenvolvido. Se a gente desenvolve essas subcentralidades, elas vão criar também essas oportunidades de acesso para a população ali imediata. Então, a ideia principal dessas subcentralidades é justamente também você reduzir a necessidade de deslocamento. Então muda tudo, a gente não precisa criar subcentralidade, né? A gente precisa detectar onde elas já estão acontecendo e reforçar isso com o tema de cidade de 15 minutos. Mas teve um ponto que o Jackson não escondeu um certo desconforto, que é uma questão de emprego. Isso aí não tem como resolver tão facilmente aqui no Brasil. O único ponto que ainda eu acho são as oportunidades de emprego. Aí essas sim, por vezes, né, as pessoas ainda são obrigadas a se deslocar por longos, né, ter longos deslocamentos no dia a dia para acessar o emprego. Enfim, aí acho que esse ainda seria o nosso maior empecilho. Repara o que o Jackson faz. Ele troca o conceito de cidade de 15 minutos por cidade polinucleada. E não é essa terminologia. É dizer que a gente já usa isso aqui no Brasil há muito tempo, mas com outro nome: subcentralidades. A primeira coisa que o Jackson me disse foi categórica. Não dá para adaptar esse conceito de 15 minutos no Brasil. A gente precisa reinterpretar. E a diferença não é nada sutil. Acho que a nossa reinterpretação ela deve necessariamente passar também pela inclusão do transporte coletivo enquanto métrica, né? Porque quando nós olhamos para o conceito da cidade de 15 minutos, a métrica, ela realmente, como você trouxe, né? A métrica, ela passa pela mobilidade ativa. Então, ali, são os 15 minutos, por vezes 20, né? O próprio Carlos Moreno, ele fala que esse número ele não é exato, mas cada cidade, ela vai adaptar aquilo para a sua realidade. O transporte coletivo, por exemplo, ele entra como um fator-chave nessa articulação do território. Então, assim, a partir do momento que nós começamos a trabalhar, por exemplo, com a revisão de um plano diretor, enfim, ou mesmo até um plano de mobilidade que, né, pode beber ali dos conceitos do DOT, por exemplo, né, então desenvolvimento orientado ao transporte, já existe, de certa forma, essa estruturação, esse redesenho do território, né? Então, ali usando os transportes de média e alta capacidade, por exemplo, enquanto oportunidade também de desenvolver determinadas regiões, né, determinados territórios, e aí, talvez já aliada à ideia das subcentralidades. O que eu levo da conversa com Jackson é que cidade de 15 minutos não é um conceito para a gente sair replicando, mas é uma lente para a gente enxergar como estamos produzindo nossas cidades. Que feira, que quarteirão, que rua na sua cidade que está ficando ali com uma carinha de possível subcentro, mas que não está tendo muita atenção da prefeitura? E está precisando de uma adequação urbanística. Porque se você tem uma legislação que não permite um uso misto do solo, um possível subcentro, ele já morre ali, já está natimorto, ele não vai conseguir crescer e produzir esses efeitos. E quando eu penso em cidades de 15 minutos aqui no nosso país, é uma característica muito diferente da europeia. E talvez seja por isso que tenha tanta chance
de dar certo. Vamos pensar como que a gente pode fazer uma riqueza de tempo para que as pessoas percam menos vida no trânsito, em termos de tempo de vida mesmo. Bom, esse foi o Giro da Mobilidade de hoje. Espero te ver no próximo. Até lá!